Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos aqui tratando, nessas devocionais acerca de Salmos, livro de Salmos, e buscando, palavras aqui que nós temos chamado de Salmos de Esperança. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 30, Hoje é o 23º dia desta série de 40 dias devocionais. Eu vou ler o Salmo de número 30, que tem uma palavra aí de Deus assim muito interessante para nós, até o versículo 5. Diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo conhecido também como Salmo de Davi, esse salmo é bem, reflete bem, algumas situações que nós passamos na nossa vida. Se você olhar para esse salmo, você vai perceber que o salmista aqui no começo, ele está descrevendo uma situação que ele passou e uma situação terrível. Vamos imaginar que a situação dele fosse alguma enfermidade mortal que chegou à vida dele, Pode ser outros problemas, quando ele fala de ter sido curado, pode ser questões emocionais, pode ser cura no sentido do contexto, das circunstâncias que ele estava vivendo. Mas quando ele começa aqui, ele diz: olha, Senhor, eu vou te exaltar porque o Senhor me livrou. E o Senhor não permitiu que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Então, além do salmista aqui, ele está passando um momento terrível, um momento que ele não encontrava esperança, como ele vai falar aqui em alguns versículos. Ainda assim, ele tem inimigos que estão à volta dele, adversários dele, que estavam se alegrando com aquela situação, estavam esperando o momento da derrota dele para realmente rirem muito, de que ele teria sido derrotado. Mas aí o salmista diz, aqui Davi diz: olha, mas Senhor, o Senhor não permitiu que os inimigos se alegrassem contra mim. Eles já estavam todos nessa expectativa para rirem, debocharem, zombarem de mim. Ele disse: mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E aí o salmista fala: Senhor, quando eu clamei a ti por socorro, o Senhor me curou. Então veja bem, ele clama a Deus por socorro, o Senhor o cura. Mas qual era a situação que ele estava vivendo? Versículo 3, ele descreve um pouco para a gente entender dessa situação. Ele disse: Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Então olha só o que ele está dizendo: Senhor, a minha vida realmente chegou à beira da morte. Ele disse: Senhor, a situação que eu estava vivendo, eu estava considerado na sepultura já. Que a sepultura determinando um fim, um encerramento, algo que não teria mais saída. Então, se você imaginasse alguém naquele contexto, que quando alguém descia a sepultura, encerrou, não tinha mais retorno da sepultura. Então ele está dizendo: Senhor, a minha situação era uma situação de sepultura. Eu já estava vencido, aos olhos humanos, eu estava vencido, derrotado. Aos olhos humanos eu já estava na sepultura e não tinha mais como mudar o meu quadro, não tinha mais como inverter essa situação que eu me encontrava. Eu tinha chegado ao fim. Ele disse: mas o Senhor me livrou disso, o Senhor me curou, o Senhor mudou a minha história, o Senhor não permitiu que aqueles que desejavam essa minha morte, o Senhor não permitiu que eles se alegrassem, porque o Senhor me levantou da sepultura, o Senhor fez subir a minha alma da sepultura. Você já parou para pensar que situação é essa que o salmista está descrevendo? Se coloca, tenta se colocar no lugar dele, imaginar a situação como essa. Ele disse: Senhor, chegou ao fim. Chegar à sepultura é chegar ao fim ali, daquela situação. E ele diz: Senhor, e mesmo assim, eu já estando na sepultura, o Senhor fez subir a minha alma. O Senhor fez novamente eu ter vida. O Senhor fez novamente eu sair dessa sepultura. E aí ele
convida as pessoas então em torno dele, diz, cantem louvores ao Senhor, né? Vocês que conhecem, que são santos dele, cantem louvores, porque olha o que Deus fez. E aí no versículo 5 tem algo muito lindo. Ele diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Olha o que Davi está dizendo aqui, dizendo, Senhor, eu sei que às vezes eu posso fazer coisas que desagradam o Senhor, eu posso me colocar em situações de estar em pecado sob a ira do Senhor. Ele disse, mas a ira do Senhor é só um momento. Ou seja, eu errei, eu falhei, mas eu me arrependo, eu me volto para o Senhor e a sua ira é só aquele momento, ela cessou. Ele disse, agora o favor do Senhor, ele dura a vida inteira. Então perceba que não tem um momento que o favor de Deus, que a graça de Deus encerra. Quando a ira de Deus chegou, a graça de Deus não estava mais. Não, pelo contrário, ele disse que o favor, a graça de Deus dura a vida inteira. Então, mesmo no momento em que Davi era digno de receber a ira de Deus, ainda naquele momento a graça de Deus estava ali, cuidando, preservando, e quando ele se arrepende, Deus vem e muda a história dele. Então, assim é na minha vida e é na sua vida. Você que está participando deste momento devocional, sabe, a graça, o favor de Deus dura a vida toda. A todo instante você pode contar com o favor e a graça de Deus. Talvez você está vivendo um momento e você diz, mas Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor, é consequência de atos, né, decisões que eu tomei que foram erradas. Então talvez você está se sentindo culpado e até achando que não tem saída para você. Talvez você está se achando também como que na sepultura e diz, não tem mais salvação para mim. Mas quando você olha para esse salmo, você tem esperança. Porque aqui você tem um Deus que diz, não, a minha graça, né, o meu favor, a minha graça continua sobre você. E eu digo para você, Deus está dizendo que a minha graça, ela é maior do que aqueles momentos que você crê que a ira está sobre você e que não tem saída. Não, a minha graça está sobre você. E aí no versículo de número 5 ainda ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto nos enche de esperança. Né? Isto ativa a esperança dentro de nós. Por quê? Quando você tem essa promessa de Deus, ele está dizendo, olha, você pode estar passando uma noite que parece que está nas trevas. Você pode estar numa noite que parece que está tudo escuro, não tem luz, não tem saída, não tem direção. Deus disse, mas é só uma noite isso. Se prepara que está vindo uma manhã e quando essa manhã chegar, vem uma grande alegria para você. Então, essa palavra de Deus, não é que Deus dá a mim, que Deus entrega a você aqui neste devocional, é para que nós pensemos que se estivermos vivendo um momento que parece que é uma noite de trevas e de choro, se prepare, isso vai passar, isso não vai ficar para sempre. É só uma noite, isso vai passar. Continue crendo, confiando no Senhor e se prepara, porque vai chegar amanhã. E amanhã está trazendo notícias boas, está trazendo uma grande alegria que vem do Senhor. Então as tribulações, as provações, os momentos difíceis que nós passamos não são o nosso fim. Se nós continuarmos olhando para o Senhor, podemos nos preparar que está vindo uma grande alegria. Está vindo uma manhã radiante do Senhor sobre as nossas vidas. Então, pensa nas palavras desse salmo, guarda no seu coração e amanhã nós continuamos.